Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os internautas. Não sei que hora vocês vão assistir. Hoje eu estou muito contente. Nós estamos recebendo aqui um querido amigo, um dos mais importantes publicitários da história da publicidade brasileira. Além de ser um gênio da publicidade, é um ser humano espetacular. Espetacular. Um amigo recente, né? A nossa amizade é recente. Lá na Casa do Saber. Na Casa do Saber, onde ele é sócio ainda, né? Não sou mais. Não mais, é. Sou fundador, mas foi fundador. Não sou... E tinha um programa que eu era e sou apaixonadíssimo, você sabe disso, que é o Quem Somos Nós. Vira e mexe, Celso Loduca, eu assisto o Quem Somos Nós, que é bárbaro. Você tem... então é você. Sou eu. Celso Loduca. Eu tive e tenho alguns amigos publicitários, mas você, além de ser um dos mais competentes, é o meu publicitário preferido. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui, viu? Eu vou começar te plagiando. Manda. Quem é você, Celso Loduca? Eu devia ter pensado que você ia fazer isso. Eu fui muito burro. Eu te peguei, né? Eu te peguei. Quantas vezes você pegou os caras assim? Exatamente. Eu falei, não imaginei que você ia fazer isso. Vê que burrice. Bom. Ou pode ser quem você pensa que é. É sempre assim, na verdade, né? Essa resposta é sempre essa. Que é um dos truques é esse, né? Porque no final é quem a pessoa acredita que ela é, ou pelo menos ela quer projetar essa imagem de quem ela é. A resposta honesta é: eu não faço ideia, né? Que é a resposta mais honesta. Eu tenho procurado isso a minha vida toda. Eu diria assim, eu sou um cara em busca de saber quem eu sou. Acho que essa que é a resposta mais verdadeira. E, claro, algumas respostas eu já tive, né, durante a minha vida, e a gente vai descobrindo que quanto mais a gente acha que aprendeu, mais a gente descobre que não sabe, né? Então, o buraco vai ficando maior, ele não vai ficando menor. Isso é uma angústia, né, que você acha que você deve sentir também. A gente vai perceber, a gente é muito burro, né, no começo da vida, ou pelo menos eu era, né? E você vai ficando um pouquinho achando que vai conhecendo as coisas. Quando você vai conhecendo, você vai vendo que você é mais burro ainda, mais ignorante. A palavra não é burro, é ignorante. Então é isso, acho que honestamente, isso é o que mais me interessa, na verdade, assim. Não saber quem eu sou, é conseguir existir como eu sou. Né? Acho que é mais do que isso, mais do que a curiosidade. Agora, uma coisa que te deve dar satisfação, você é um cara que deu certo, né? Quer dizer, na profissão que você escolheu. E é uma profissão difícil, né? Você é um cara que efetivamente deu certo. E fora que deu certo do ponto de vista financeiro, patrimonial, você é um cara querido, né? Eu vou falar aqui de outros dois publicitários que foram meus amigos. Um está vivo ainda, né? Aliás, faz tempo que fica o registro aqui. Quero trazê-lo aqui. Que é um cara mais polêmico, que é o Nizam, meu amigo também. Faz tempo que eu não vejo. E outro, o Washington. Que faleceu, aliás, cedo, né? 73, Washington. Então, eu convivi com... mais tempo até com eles do que com você, que a nossa amizade é recente. Mas você tem uma doçura. Uma doçura. Eu trabalhei com os dois. Você conhece. Você eu sabe trabalhei com os dois. Você sabe que eu trabalhei na sincero. W Brasil e o Nizam foi meu sócio. Ou eu fui sócio dele. É o jeito. Depende do jeito que a gente olha. Você pode falar dos dois? Em que sentido? Não, o que você queira falar. Bom, eu aprendi muito porque com os são dois ícones, né, da Sim. coisa, e você falando deles, da outra... Eu aprendi muito com os dois. Aprendi o que fazer e o que não fazer também, né? Então, assim, no caso, o Washington, eu trabalhei... Quando o Nizam saiu da W Brasil, eu fui contratado, vamos chamar, para o lugar dele, mas não é o lugar dele, era para o meu lugar, mas para o espaço que ele deixou lá.
E aí eu trabalhei na W Brasil, num momento importante da agência, talvez no pico da agência, assim. E eu acho que aprendi muito com o jeito que funcionava e também aprendi algumas coisas que eu não gostaria de fazer. Que eu acho que tem esse processo, assim, como eu faria a minha agência, né? Depois, né, eu fui pensando nisso, porque no final eu nem pensava em ter uma agência, eu fui empurrado para isso. Mas como eu faria e tal? E aí você vai pensando, né? Eu trabalhei com o Júlio Ribeiro, por exemplo, que um deus do planejamento, também falecido. Então aprendi um pouco ali o que fazer e o que não fazer. Um pouco com o Washington o que fazer e o que não fazer. O Nizam a gente não trabalhou junto, mas a gente foi sócio. A minha agência foi fundada com o Nizam como sócio. Ele tinha 9% da agência. Então, depois ele saiu de sócio e depois a gente se associou de novo lá na frente. Ou seja, então a gente teve uma relação mais de sócio do que de parceiros criativos e etc. Sei. E o que você aprende? Uma coisa que. Vou falar das coisas boas, né? Não claro. O que você lembra assim de legal do Washington? Eu vou falar uma coisa que eu lembro agora, meu. Ele foi. Lá atrás eu dei aula no Mackenzie. Dei aula no Mackenzie, na PUC, na GV, que eu ainda continuo. E eu era paraninfo de uma turma e ele era patrono. Olha lembrei agora. O Washington. Então, o discurso do patrono. Ele sobe, chega no púlpito, tira o relógio, coloca assim e fica parado 15 segundos, que parece uma eternidade num evento desse. Eu falei, pô, será que ele está passando mal? Cara genial, né? Ele ainda cita uma economista, John Robinson. Nem sei se essa citação procede, mas ele cita ela. A economista John Robinson diz que qualquer fala, qualquer discurso, qualquer coisa, os 15 segundos iniciais são os mais difíceis. Agora nós já que passou, vamos lá. Puta, a plateia foi aquela gargalhada quebrou. Falei, puta, esse cara é genial. Ele é muito bom. Ele é muito bom ainda, né? Ele é muito bom, um cara muito inteligente. Ele tinha uma coisa, de novo, trabalhando como vaidosíssimo. Para ele, bom, isso é ok, mas falando a maneira que ele queria levar a equipe, a maneira de ele que abriu todas as antigamente é uma coisa bem louca assim. Antes do Washington, as agências eram assim, as pessoas trabalhavam em salinhas. Então ele abriu, ele não inventou isso, mas foi ele que trouxe isso para cá. E as equipes passaram a trabalhar assim, como nós estamos aqui. Que isso fez uma diferença. O estilo Amador Aguiar no Bradesco, o mesão, né? Então, mas fez uma diferença absurda na interação, no quanto a gente podia trocar os criativos, né? Eu, de origem, sou redator e tal. Então, assim, sabe o quanto você trocava de ideia? Mas isso fez uma revolução. Não teve mais nenhuma agência dali para frente que foi diferente disso. E as que não eram, viraram assim. Então, ele... tem várias coisas, assim, um cara muito inteligente, muito sensível, culturalmente também um cara muito aprofundado, era muito gostoso esse tipo de relação, né? E no caso do Nizam, o Nizam, assim, o bicho é muito, muito bom, de verdade. Assim, ele é muito, muito bom. Eu e ele, nós temos estilos opostos, né? Acho que não preciso explicar. E eu falei isso para ele, assim, mas é assim, você é Caetano, eu sou Chico. E eu dei para ele o CD do Chico e do Caetano, que eles fizeram junto uma vez. Agora dá para fazer um show bacana pra caramba. E é mais ou menos isso. Ótima assim. Eu e o Nizam, assim, é Chico e Caetano. Entendi. Ótima definição. E eu tô lembrando aqui também, o Washington teve um episódio complicado, né? Você também teve um episódio complicado com o problema com a tua ex-mulher, né? Na atualidade, no momento. Na época, né? Logo depois de fundar a agência. Que foi um negócio... Você podia até falar um pouquinho só?
É uma fatalidade, assim, que a gente... que eu até hoje acredito que foi um erro médico, mas o CREMESP, não preciso explicar, é só ver como é o CREMESP hoje, você imagina como era antes. Mas tudo bem, não aceitou esse tipo de orientação, né, de olhar, nem se aprofundou nisso. A Cláudia teve sequelas fortes sobre isso, né, psicológicas, etc, etc, que teve que passar por um tratamento enorme. Hoje ela está bem, está ótima e tal, mas passou anos com dificuldade por causa disso. Cara, eu me coloquei como marido, fui muito criticado por isso, né? Eu não me coloquei como... Você teve uma exposição... Isso, mas quem que tinha que ter? Alguém tinha que estar na frente dela, né? Alguém tinha que agir como, vou chamar assim, como homem nesse sentido, assim. Eu tinha que assumir aquilo que eu era, que era o marido dela naquele momento. E eu não ia deixar ela ficar de frente para toda aquela maluquice que ficou. E fui eu. E eu enfrentei todo esse desgaste. Teve gente que chegou a falar que era armado, sabe? Para que a gente aparecesse. Como se ela precisasse. Eu até podia precisar, porque eu não era tão famoso, mas ela era... Famosíssimo. Ela era Gisele Bündchen, vai, vamos dizer assim, da época e tal. Então, sabe assim, a maldade não tem limite, né? A gente sabe disso. Teve todo tipo de crítica, assim, das mais idiotas do mundo, mentiras e tal, mas passou, né? Passou e tal, ela tá ótima, eu também tô bem, tá tudo certo, a gente é amigo. Agora, o Quem Somos Nós, né? Que eu acho uma coisa maravilhosa, você deu uma interrompida nele, né? Uma congelada, né? Ele está congelado. Tá. Você não pensa em voltar? Vamos lá. Primeiro, então, por que eu parei, né? Tá. Lembrando, Quem Somos Nós, ele é um pedaço da Casa do Saber, né? Eu sou um dos fundadores da casa e, além de outras coisas que eu fazia na casa, eu fazia esse programa na Rádio Eldorado, que a Rádio Eldorado procurou a casa num determinado momento. Vamos fazer uma coisa junto, a gente tem tudo a ver, naquela época, né? A gente tem tudo a ver, legal e tal. Eu até falei, não, então vamos fazer com a Maria Fernanda Cândido. Não era comigo. Vamos fazer com a Maria Fernanda, que é a pessoa mais famosa da casa, ela é sócia até hoje. E começou e tal, daí a Maria Fernanda falou, puta, eu não vou conseguir, sabe, fazer uma coisa regular e tal. Você faz comigo? Faço, vamos fazer junto. Aí depois ela falou, faz só você. Então ficou só comigo, caiu no meu colo, aí eu falei, bom, então eu vou fazer como eu quero. E aí o Quem Somos Nós, no final, é um pouco a primeira resposta que eu te dei. Sabe, assim, o que é isso tudo, né? O que é isso tudo? O que nós estamos fazendo aqui? O que é isso tudo? Para que serve tudo isso aqui? Bom, as perguntas de sempre. Não, e o bárbaro é que você levou uma quantidade de pessoas interessantíssimas e você soube extrair do teu jeito, né? Mas você soube extrair coisas, tem pérolas lá. Tem coisas que as pessoas nunca falaram para ninguém e por alguma razão falaram lá. Eu acho que primeiro, em nenhum momento, por mais que eu não concordasse com o que a pessoa estivesse falando, e teve coisas absurdas e tal, eu tenho respeito pela opinião, né, dos outros. E eu acho que isso deixava as pessoas à vontade, sabe? A minha ideia não era nunca fazer uma coisa, forçar se contrapor. Isso, exatamente. Isso não quer dizer que eu não dava a minha opinião, não é isso. Mas assim, bom, ok, entendi, sabe? Você tem todo o direito do mundo de expor sua opinião, até porque ali não tinha esse espírito que tem hoje de mentira, hoje tá tal, terrível. essa coisa e tal, que é mais complicado. Então eu queria criar esse ambiente, não existia, eu sempre falava assim, não é uma entrevista, eu não sou entrevistador, não sou jornalista, eu não sei fazer isso, é um bate-papo, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, mas ninguém fazia isso naquela época. Existia entrevista, mas não existia bate-papo. Né? Então acho que tem um pouco a inovação também das pessoas falarem, nossa, eu nunca me senti tão bem falando, entendeu? Por quê? Porque não tinha aquele clima de entrevista. E uma coisa legal que dá para notar em quase todos os episódios, tinha autores que a gente percebia que você não dominava
autores Não, que o cara sim. dominava. Oh, claro, nunca. Eu sempre era o burro. Não, e eu mas- falava isso, eu falava assim, ó, eu sou o cara que não mas sabe. aí você ali, na hora ali, você começava a fazer uma... Eu estou falando isso com total sinceridade, te elogiando mesmo. Obrigado. Que você explorava com o cara, que era o especialista no Kant, no Heidegger, ou no Nietzsche. Estou pegando 3 filósofos, mas Aham. os intérpretes do Brasil, etc. Então você pensava junto com o cara, Exato. fazia perguntas importantíssimas, né? Ali na hora, um negócio impressionante. Sabe qual era o truque? Assim? Impressionante. Eu não preparava nenhuma pergunta, Zé. Nenhuma. Porque isso me obrigava a estar 100% presente naquela conversa, naquela hora, naquele assunto. Isso não quer dizer, por exemplo, vai falar de Kant? Eu dava uma lida em algumas coisas de Kant para não escorregar, não ficar muito ignorante. Mas eu sempre falava o seguinte, eu sou a pessoa que não sabe. Eu não tô Você aqui. sabe, eu sou o que não sabe, mim. então me explica, exatamente. Eu não sei, mas eu tenho boas perguntas. Eu não sei, nem sei se eu tenho boas perguntas, porque eu não tenho as perguntas. Vai acontecendo na conversa, eu falo, peraí, mas isso aqui funciona com aquilo ali? Como qualquer um, como qualquer pessoa. Eu nunca quis me colocar como um cara que sabia, até porque eu não sei, não sou... Olha, tô longe disso. Aquilo vai ficar... Quem somos nós. Aliás, eu quero fazer um convite aqui ao vivo. Esse espaço está aberto para você quantas vezes você quiser. Vamos fazer uma discussão. Estou com vontade de entrevistar fulano para discutir. Aí vem você aqui. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Enobreceria aqui o nosso canal. Muito obrigado. Sou fã mesmo Eu lembro até uma ocasião que você fez. Essa eu até participei no final, só tirando foto com o radialista Eli Correia, lembra? Claro, oi, gente. Oi, gente! Foi excelente, foi para comemorar não sei quantos anos de rádio. De rádio dele, agora. Acho que 40 não anos me lembro, de rádio. Não me lembro. Mas você lembra desse episódio? Claro, né? claro. Nós tiramos fotos. Super importante. Eli Correia. Mas então você percorria diversas áreas, né? E você está com 66 anos, farei 67 em julho. Em julho. E o que você está programando para os teus próximos 30? Não sei, número 1, mas assim, eu talvez tenha que voltar um pouquinho para falar do futuro. Tá, porque eu queria estou interessado em saber o que você anda fazendo agora. Eu falarei rapidamente, mas eu só tenho que voltar um pouquinho. Eu fiz muita coisa já. Eu fui professor de química, fui professor de biologia, depois fui publicitário, antes até fui office boy, né? Assim, fui um pouco de tudo. Virei publicitário, né? Nunca imaginei que eu seria publicitário, não sabia que eu sabia fazer. E aí fui muito bem sucedido, uma parte é sorte, uma pequena parte é talento, e aí, há alguns anos atrás, eu vendi a agência. E ficou, do ponto de vista financeiro, ficou resolvido. Eu espero que sim, a gente nunca sabe, a gente tem um medo, né? Não, aquele medo de dar tudo errado. Não, mas ficou resolvido. Não vamos falar valores aqui, porque não é o caso, mas ficou resolvido. Eu espero que sim. E aí... eu fui convidado a ser um dos sócios de uma empresa, de um estúdio cinematográfico, estúdio no sentido americano da palavra, não estúdio físico, né? Que faz cinema, séries e etc, etc, chamado Ventre. Eu falei, legal, chama Ventre Estúdio. Eu falei, legal, mas eu quero ser o Yoda, eu não quero ser Jedi. Eu já fui Jedi a minha vida inteira, né? E eles toparam, eles são mais jovens do que eu, e eu faço esse papel. Assim, é uma turma muito boa, muito experiente em cinema, televisão e etc. Nós fizemos um filme internacional, agora, há pouco tempo atrás, nós produzimos, né?
serviços de produção para um filme internacional, aquele com o Jean Reno, que é com o Pinguim e tal, Sim. não sei o quê. Acabamos de filmar os 100 Dias, que é aquele livro do Amir Klink. É mesmo? Ficou excelente. Agora tem todo o processo, né? Sei. Montagem, tem muito processo de finalização e tal. Provavelmente no final desse ano o filme estará. Está muito legal. Ficou muito bom. É isso. A gente fizemos uma série para a Globoplay e para o Canal Brasil que chama João Sem Deus, que é sobre a história do João Sem Deus, do João de Deus, né? Que é sem Deus, na verdade. Então a gente fez muita coisa, é muito Esse chato. ainda não entrou ainda. Já entrou. Já entrou? Esse já tá? entrou. É. Esse já entrou. Muito legal. Foi O muito elogiado. O Bial está envolvido? Não. O Pedro Não. Bial não. Ele não está envolvido diretamente, Isso. obviamente. A gente Sim, claro. parte de tudo que ele descobriu, né? Sim. Então, assim, e tem um monte de projetos, né? Eu tenho muito orgulho dessa minha turma, vamos dizer assim, dos meus Jedis. E eu não sei se eu sou um ótimo Yoda, mas eu tenho tentado ser, né? Fantástico. E eu não quero mais, tem uma coisa assim. Então, esse é o que eu estou fazendo. Agora, o que eu vou fazer, eu não sei. De verdade. Sabe, eu não estou assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou fazer de novo Quem Somos Nós. Seria legal, eu gostaria, mas tem que ser de outro jeito, eu não sei exatamente. Eu também estou com... Eu sempre tive... Você chegou... A gente tem quase a mesma idade. Você leu do Somerset Maugham um livro chamado Fio da Navalha? Que o menino viajava o mundo inteiro, de navio... Eu não pude fazer isso. Eu tive filho com 21 anos. A minha primeira filha eu tinha 21, ela tem 45 hoje. E eu quero fazer isso. Entendi. Você entendeu? Eu quero fazer um pouco uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca pude. Agora você pode. Agora eu posso, na condição de Jedi, ou seja, eu não estou ali, Sim. de Jedi não, de Yoda, eu não estou ali no dia a dia, que eu também já acho chato. Acho chato também, eu sei que é ruim falar isso para um economista, mas assim, para um canal, né, de economistas, mas assim, eu estou achando muito chato essa história de lucro, crescimento, blá, que é o, né, como empresário, como dono de agência, como publicitário que você conversa com seus clientes, não está dando certo, né, no mundo isso, tá certo? Está indo para um lugar errado, né? Deixa eu te fazer então eu não quero mais me envolver com isso, sabe? Eu não quero, por exemplo, ser conselheiro de empresa comercial. Hoje eu sou conselheiro de ONG. Entendi. Né, da Parceiros de Educação. Eu estou no Think Tank do Bem, que o Eli Horn montou, e ele me convidou para participar. É só coisas pro bem, vamos dizer assim. Eu não quero mais contribuir, talvez seja essa palavra, para essa roda que a gente sabe que não está indo para o lado bom. Deixa eu te fazer um convite aqui. Eu devia ser discreto e fazer em off. Depois, né? Mas vou fazer aqui, não resisto. Vamos retomar com a tua orientação. Você, o cara, tal. Vamos retomar não precisa ser, né, Quem Somos Nós, mas com o espírito do Quem Somos Nós aqui. Vamos retomar duas Zé, eu sei, a gente já falou isso várias vezes. Mas agora né? eu estou fazendo então, aqui. A gente já conversou, eu sei o quanto você gostaria. Então, mas e aí, duas. Eu não posso ter compromisso. Eu parei o Quem Somos Nós, na verdade, essa era a pergunta, e a gente fugiu. Eu parei o Quem Somos Nós, porque como eu estou nesse processo, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero aprender. Eu estou num momento que eu quero aprender muito, eu quero aprender língua, eu quero aprender a ler nas línguas originais determinadas pessoas, e etc, etc, etc. E eu não podia cumprir com esse compromisso no Eldorado, era um compromisso semanal. Eu falei, puta, eu não vou conseguir mais. Aquilo dava um trabalho terrível, né? Não, mas é mais assim, é um prazer enorme, mas a questão não era o trabalho, eu não ia conseguir cumprir com o meu compromisso. Isso para mim é mortal, eu prefiro acabar do que falhar, né? Então foi por isso que parei. Tá. Então você está com esse ventre, né? Isso, ventre estúdio. A ideia de continuar viajando, você já está viajando, né? Já está viajando. O ano passado eu passei 3 meses na França tentando aprender francês. A minha mulher fala francês. Eu não. Eu estudei no Dante.
né? Dante Alighieri. Dante Alighieri. Então, italiano eu vou bem, mas francês não. E estou indo bem, estamos indo. E se você tivesse que escolher um país, olha, você está com 66, você vai viver até os 97, eu sei que você queria 105, mas 105 você não vai viver. Então, você tivesse que escolher um país para viver os teus 35, 30 anos, tinha que escolher um. Você escolheria a Itália ou a França? Eu escolheria o Brasil. Mas um Brasil que precisa se transformar, não este Brasil só como está aqui. Resposta linda, hein? Não esperava essa daí. Eu esperava que você fosse falar Itália. Não, eu amo a Itália, tá certo? Assim, vou para lá agora, daqui a pouco. Falo italiano, minha família é italiana. Quando chega lá, eu acho a Itália o país mais parecido, pelo menos com São Paulo. Né? Assim, se olha, chega lá e fala, puxa, é quase igual a gente, a bagunça é igual, tudo é igual, bom, só que está num estágio, né, de desenvolvimento mais alto. Eu acho assim, para mim eu escolheria o Brasil, eu acho o Brasil potencialmente um país maravilhoso. Tem tudo para ser muito bom. Infelizmente a nossa elite não se importa, né, com o país. E também a educação aqui é ruim, né? Tem um monte de coisa assim que dificulta também que o povo não se revolte, mas cobre, sabe, da elite com mais força. Nós teríamos uma chance enorme de ser um país fantástico. Eu não tenho certeza se a gente vai conseguir. Eu acredito que eu não verei, acho que você também não, né? Mas esse seria um país que, se tem uma coisa que me mexe comigo, assim, que me tira um pouco do eixo, ou dessa vontade de ficar viajando e tal, era essa chance de ajudar a transformar o país. Né? Eu cheguei já a me envolver isso várias vezes, fiz campanha política para o Jaime Lerner, campanha política para a Erundina, para o próprio Lula, para pessoas que sempre quiseram transformar o país. Mas é difícil, não? Nossa Senhora, tem tantos interesses ruins aqui que impedem que esse país seja o que ele pode ser, né? Então, seria o Brasil, mas esse Brasil possível de transformar, que hoje eu não tenho tanta certeza se a gente vai conseguir. Ô Celso, eu pensei em perguntar isso e acabei passando. Casa do Saber, como é que está hoje? Eu sei menos, tá certo? Porque eu me desliguei da Casa do Saber, mas eu sei que hoje ela está muito bem e ela é... Na versão digital. Virtual, exatamente. Ela não existe mais na versão física. Né? E teria, na tua visão, na tua experiência, teria ainda a oportunidade, passada a pandemia, etc. Tal, de ter a faceta física? Não mais. Você acha que eu acho que sim. Que sim, né? Eu acho que sim. Mas é isso, foi acho que uma opção dos novos sócios de transformá-la em virtual. Existia muita vontade das pessoas de participarem da casa, mas São Paulo é um trânsito horroroso, né? Quando chove, essa época aqui, né, que a gente está gravando, chove, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então tinha uma coisa também do físico que é chato, não lá. Né? Se você conseguisse chegar lá, era maravilhoso, você sabe disso, você ia bastante e tal, participava, dava aula lá direto e tal. Agora, o duro era chegar. Nessa época era horroroso, toda hora no Itaim ainda, inundava, né? Essas coisas. Então isso acho que criou e muita gente queria participar. E é uma maneira de escalar, né, também. Bom, isso é verdade. Eu descobri o digital recentemente. Então. É impressionante. Então. O digital. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter acesso. E a hora que ela quiser. Exato. Não está errado fazer isso, está certo. Está certo. E o que você anda lendo? O que você leu recentemente, assim, que... Putz, você falou, putz, que leitura. Sei. Não, eu estou relendo
a biografia de São Francisco de Assis, do Legoff, que é um historiador, um medievalista fantástico, monstro. Tá certo? Eu tenho uma admiração... Salvo o erro da escola dos anais, né? O Legoff, acho que sim. Então o São Francisco para mim é um cara interessante porque, ao contrário de Jesus, que nasceu Deus, né? Portanto, não tem um esforço pessoal dele, ele já nasceu perfeito, né? Teoricamente. Era um filhinho de papai, né? Não, então. Jesus era um filhinho. Então, mas era ele um filhinho já de papai. E nasceu Deus, ele já nasceu perfeito, já nasceu ótimo, já nasceu não sei o que lá. Nasceu filhinho de papai. Não me inspira, porque eu não nasci ótimo, né? Então, assim, eu não acho... Ele é um modelo para várias coisas, que eu tenho bastante admiração, mas ele não é um modelo do processo, porque ele não passou pelo processo, né? E São Francisco passou, ele era um bobão, sabe? Ele era um cara briguento, beberrão, guerreiro, né? Porque ele passou por guerras, ele fez um monte de coisa e de repente faz pá! Peraí, né? Não é isso. E ele passa por um processo de transformação que para mim, para você ou para todo mundo que é normal, né? Você precisa fazer esse processo de transformação. Então ele mostra um caminho, como o Buda também mostra um caminho. Para mim é muito parecido os dois, né? Buda muito antes, obviamente 600 mais ou menos antes de Cristo. São Francisco 1200 depois de Cristo, uma diferença, mas é uma história muito parecida, assim, uns carinhas bobões, meio tal, janotinhas, né? Antigamente nem sei se fala mais janotinha, mas assim, e que de repente resolvem ter um caminho espiritual forte. Agora, só uma pergunta ainda do São Francisco. Qual o segredo da ressonância dele? Eu estou te perguntando isso porque Jesus Cristo, que não escreveu nada, a história da civilização é datada antes dele e depois dele. Por causa da igreja, né? Não tinha por causa de um monte de coisa. Mas o que permitiu a ressonância, hoje estamos falando do São Francisco, né? Aqui, sim. Agora, vamos lembrar como estava a igreja naquela época. A igreja nessa época já era muito contestada, né, por causa do luxo, os papas não tinham nada a ver, o papa tinha filho, tinha 30 mulheres, tinha isso, tinha aquilo, não tinha mais nada a ver com a mensagem de Jesus. Alguns eram quase bandidos, né? Vários. Assim, então não tinha nada a ver com a mensagem de Jesus, né? Tiveram outros também que fizeram isso, mas ele foi mais esperto, eu acho. Mas assim, ele simplesmente falou, não, eu quero me ater ao que Jesus falou. O resto é resto. Tanto que ele falou, nós somos os piores dos piores, né? Nós somos sempre por baixo, nós somos os frades descalços. Ele queria se colocar assim, igual o mais baixo dos mais baixos, né? Era assim que ele queria se colocar. E que os frades fossem assim. Não deu certo, até porque depois a instituição vira rica, aquelas coisas todas. Mas o discurso dele era esse. Mas ele teve um truque. Tinham outros que os albigenses falavam isso, outros os cátaros falavam isso. É que esses caras foram contra o Papa. Ele teve, não sei se é esperteza, não sei qual é a palavra, porque também não estava lá, né? Mas assim, ele falou, não, mas eu vou seguir tudo que o Papa falar. Eu vou me submeter ao Papa. Então, talvez tentando responder a sua pergunta ele não contestou o Papa. E o Papa acabou assumindo e falando assim, deixa esses caras falar. Essa ala aí. Isso, exatamente. E quem não outros... quem não é contra nós, é por nós. Então, os outros foram massacrados, né? Massacrados fisicamente, né? Que também contestavam, né? E que depois Lutero, né, também acabou fazendo isso de um outro jeito. Então, assim, ele, para mim, ele tem essa coisa, né? Assim, então, essa esperteza,
simplicidade, essa bondade com os animais, com a natureza. Ele é um cara hoje que tem muita mensagem, né, para hoje, né, que a gente está destruindo a natureza, que a gente não tem mais, não escuta mais os outros, né? Falta gentileza. Eu não lembro, ele viveu quanto tempo? Ele morreu doente, mas eu não sei te dizer com quantos anos agora, eu não vou lembrar nem a pau. Eu tenho essa fixação com a dimensão temporal da existência, né? Por exemplo, o rei Davi, você sabe quanto tempo viveu o rei Davi? Não. Aliás, tem um episódio na Bíblia... Eu não tenho essa ligação. Tem um episódio na Bíblia em que ele estava muito velho, aí pediram, e ele se sentia muito frio. Lembra dessa passagem? O rei Davi. Aí buscaram uma virgem para poder aquecê-lo, e ele não teve contato. Porra, ele morreu com 70 anos. Isso para mim me impacta porque é a idade que eu tenho agora, né? 70 anos. Então você não lembra o som. Não, mas deve ter passado. Não foi muito jovem, porque ele começou a virar São Francisco com uns 25, 30 anos, não me lembro exato. Isso para mim, eu não me apego a isso. Mas assim, porque ele era rico. O pai dele era um comerciante, ele usava umas roupas toda fantástica e tal, não sei o quê. Então, ele teve esse processo, ele foi para a guerra, ou seja, ele devia ter isso, mais ou menos 25, 30 anos, quando fez a virada. Entendi. Deve ter morrido, talvez, com 70. Desculpem. Não, porque você pega o filho de Davi, o rei Salomão, ambos governaram 40 anos. Só que o Salomão assumiu com 18. Quer dizer, ele morre com 58, né? Riquíssimo, culto, né? Mas parece que não foi tão legal quanto o pai, não sei. Aí difícil essa parte da Bíblia, né? Julgar, Bíblia, você lê? Bastante. Eu li muito. Eu tenho, acho que assim, uma curiosidade, vou chamar de espiritual, eu não sei exatamente se é a palavra correta, enorme, tanto que eu já fui Hare Krishna, eu já fui quase tudo que você pode imaginar, sempre nessa busca dessa coisa do divino, da espiritualidade, que a gente sente que é legítima, é inerente em você, entendeu? É um negócio espontâneo. Hoje eu prescindo desse conceito, eu passei a minha vida buscando isso. Hoje eu prescindo desse conceito. Então, a resposta, assim, li a Bíblia muitas vezes. O Novo Testamento, muitas vezes. Li outro, Bhagavad Gita, vários desses. Sempre tentando achar esse caminho, essa coisa de ser uma pessoa melhor, né? Talvez seja essa a ideia. Como é que é esse caminho? Então, já passei por várias crenças, vamos dizer assim. Hoje eu prescindo desse conceito, assim, mas não muda nada do meu ponto de vista ético, do ponto de vista... Eu não preciso desse conceito para me sentir inteiro. Entendi. E além da biografia... Adorei essa tua... Estou com vontade de amanhã já começar... Ler que é super legal, super legal. Amanhã. Hoje não vai dar porque não dá para comprar. Você leu em português ou em português? Em português. Meu francês não chegou nesse nível. 3 meses você não chega nessa. Mas o que mais você leu recentemente que assim você... Aí eu li uma coisa mais leve, que eu li a biografia do Al Pacino. Que é interessante, né? Que é interessante, é uma coisa interessante. É outra coisa, né? Assim, são vários Celsos, né? Então esse encaixa num outro Celso. Esse é um cara, um ator, né? Que para nossa geração, vamos chamar assim, fez coisas muito importantes. Ele, Robert De Niro e outros, né? A gente pode, ainda mais para os italianos, assim, ainda tem essa, né? Essa linha italiana. Então, só aquela... Dê-me as dimensões do salão
Perfume de Mulher, né? Perfume de Mulher. Que ele é cego e tal. É cego. Isso. E o tango é de Gardel e de um brasileiro, né? Sabia É de um disso? brasileiro, não sabia? É. É? Por um na Cabeça, de Gardel e Lepera. É mesmo? Lepera, nascido em Santos. Sabia disso? Não sabia. Pode buscar que não... Eu vou atrás, vai atrás. Claro. Por um na Cabeça, um potrocito, né? Que coisa. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. O que ele fez. Bom, super interessante ver o jeito, né? O quanto também ele lutou para chegar lá. Tá? E o que você extraiu de legal, assim, dele? do Al Pacino, assim, fala, porra... Ou o que te decepciona? Não me decepcionou, para falar a verdade. Eu achei assim, ele é um cara muito simples. Ele é um cara muito simples, que tem noção de onde ele veio, né? Pobre, né? E que fez muitos amigos, e que ele não era muito reconhecido no começo, ele demorou para engatar, sabe? E o quanto ele... E quanto isso é importante, essa história, às vezes, sabe? As pessoas hoje querem sucesso amanhã, né? E ele não era um cara charmosíssimo, mas não era um cara bonitão. Não, tá ele certo? é feio, eu sempre Até falo isso. basicamente eu também feio. sou feio, categoria Al Pacino, eu sempre falo isso, eu sou da categoria Al Pacino. Mas o charme, né? O charme do Al Pacino é um negócio... Então, e ele é bom, né? Ele é bom. Ele não queria, né? Não era um Alain Delon de beleza, não, né? nem a pau. Então ele assim, o pessoal não queria ele, né, no Poderoso Chefão, de jeito nenhum, né? Então tem todo, é legal, é muito interessante. Acho que talvez mais para gente mais velha, assim, que nem nós. Não sei se molecada gostaria, mas assim, eu achei interessante. Interessante. E que mais? Pô, fantástico. Você leu a biografia do São Francisco? Eu gosto muito de Se aprende depois muito de um com tempo, se aprende muito com biografia, né? Então, eu adoro. Eu adoro. E eu perdi, eu não sei porquê, eu perdi um pouco o prazer de romance. Eu não sei o que foi acontecendo no tempo. Eu também, viu, Celso? Foi acontecendo no tempo, assim, eu prefiro ler ensaio, prefiro ler coisa de história. Então, a história da China, eu tô nessas, assim. Eu também, agora e eu fui perdendo, isso, eu fui perdendo, eu não sei. Fui perdendo assim, eu falei, tá bom. E eu não tô dizendo, eu não acho legal isso, mas aconteceu. E biografia se aprende muito, né? E fora que é algo que aconteceu, é real, né? Claro. Não, eu estava relendo agora a biografia do Chateau. Aliás, é a quarta vez que eu estou relendo. Quarta vez, do Fernando Moraes, Chateau, o Rei do Brasil. Sim. Porque o Brasil você pode compreender pela cabeça, com teorias, né? Intérpretes do Brasil, e também se aprende pelos intestinos, né? Porque acho que se aprende mais pelos intestinos. Né? Então tem uma passagem do outro contando isso. Já vou te fazer uma pergunta, uma outra biografia que você leu, mas é só fazer uma homenagem aqui ao Fernando Moraes. Na biografia que eu reli agora, o Getúlio morreu, né? Aí o Chateaubriand estava no escritório. E os assessores dele falaram, puta, como é que a gente dá a notícia para ele, né? Não tinha celular. Ele trancado no escritório. Aí fizeram uma comissãozinha de 3. E o quarto foi junto, que era o Lima Duarte, que era office boy era office boy, né? E foram. Eles esperavam qualquer resposta. Qualquer reação. Doutor Assis, aconteceu um negócio trágico. E foi. Eles esperavam qualquer coisa menos essa. Getúlio morreu, se matou. 9 segundos. Se matou? Vou me candidatar à vaga dele na Academia Brasileira de Puta, 9 segundos. Vou me candidatar à vaga. E aí, Celso Loduca, tá lá o artigo, que não vai me deixar mentir. Ele faz o necrológio, né? No dia seguinte, né? Tá lá publicado. Getúlio.
No fim, na verdade, ele era um canalha igual a mim. Tá lá. Ele é um canalha igual a mim. Tá que pariu. Que maravilha. Então, esse é Brasil, né, cara? É, mas isso a gente não tem mais também, né? Gente que tem, inclusive, esse jeito. Esse né? jeito, essa pegada. O cara que tá aí, o MASP né? aqui, né? Nós estamos na rua Itapeva, tá aí o Museu de Arte de São Paulo, Francisco de Assis, Chateaubriand, Bandeira de Melo, chama que figura, né? É. Que tiveram como amante a mesma mulher, né? É? Não sei. Sim, tô te não contando. Quero saber. Não, digo, em tempos diferentes, né? A Aimee Eren, isso o Lira Neto na trilogia do Getúlio destaca, e agora saiu a biografia dela, a Aimee Eren, que viveu mais de 100 anos, que era linda, né? Que foi mulher do fundador aqui da nossa fundação, Getúlio Vargas, Luiz Simões Lopes. O primeiro casamento do Luiz Simões Lopes foi com a Aimee Eren. Então, essa coisa de biografia é interessante. Eu gosto muito, eu gosto muito. Claro, você sempre depende, né? Assim, você sempre tem que dar um desconto, você sempre tem que olhar. Às vezes eu gosto de ler mais de uma biografia da mesma pessoa, para não... para a do Chaplin, por exemplo, foi uma... Eu comecei a gostar por causa da do Chaplin. Eu devia ter uns 13, 14 anos. É um calhamaço assim. E autobiografia. E aí aquilo ali eu falei, caramba, sabe? É o cara contando a vida dele. Ele teve um monte foi um puta sucesso, mas ao mesmo tempo, depois os Estados Unidos não o tratou tão bem, né? Tá certo? Então, assim, ali me deu um treco, assim, pô, eu gosto disso aqui. Você tanto gosta que você faz uma biografia da tua agência e de você, né? Naquele livro maravilhoso. Foi o Paulo Lima fez, que o que importa é a vida, né? O que importa é a vida. Que é lindo aquele livro. Obrigado. É lindo, Obrigado. Então você tem essa coisa com a biografia, com o gênero biografia. Eu gosto. E gosto também isso, assim, livros sobre livro de história, adoro história. Não sou historiador, não sou bom, não sou nada, mas para mim me ajuda muito. Tem um historiador, inclusive italiano, que eu escuto e assisto sempre, chama Alessandro Barbero, que ele fez uma biografia do Mussolini interessantíssima. Fez uma do Dante interessantíssima. Não conheço esse cara. É vivo ainda? É vivo? É vivo, é ótimo. Ele é ótimo. Deve estar com o quê? Uns 70 anos, mais ou menos? Não, menos. Você está com 70 anos na cabeça 70. de qualquer jeito. Tudo é 70 para você. Tudo é 70. Copa do Mundo de 70. Não, mas duas dicas, hein, que você tá me dando aqui para os nossos internautas. Alessandro Barbero. Sim. Biógrafo do YouTube, Mussolini. Tem YouTube. Então, acho que não é do Mussolini, é a do Dante que é a melhor. A do Mussolini não é tão... assim, é a do Dante que é a boa. Agora o Mussolini... Aí ele é um medievalista também, como o Legoff, né? Eu gosto desse período, vamos dizer assim. Eu achei um período interessante, que quando você começa a entrar nele, você aprende na escola que foi o período das trevas. É uma mentira absoluta. Isso aí foi inventado depois. É aquela coisa, né? Você abaixa aqui para se sentir mais alto, né? O pessoal depois inventou que a Idade Média é o período das trevas e tal. E não era. Celso, deixa eu aproveitar essa tua preocupação com biografia e a sensibilidade e a tua inteligência, né? Nós estamos notando aqui que é uma inteligência fora da média. Mas essa tua sensibilidade de publicitário, e também fez campanhas políticas, né? Se você pudesse analisar, se você não quiser, você não... Fernando Henrique Cardoso e o Lula. O que você quer saber disso? Não, como é que você enxerga? Vamos ficar só com o Fernando Henrique, vai. O Lula ainda está em processo, então... Mas como eu enxergo o Fernando Henrique? Como é que você avalia, assim? Foi importante, super importante para o país. Eu acho que é difícil depois entender as condições de como as coisas estavam lá, né? Vamos lembrar
né? Ditadura, acabou a ditadura, aí vem elege no colégio eleitoral o Tancredo, que morre antes de assumir. Aí tem vou chamar um golpe do Congresso que coloca o Sarney, que foi um golpe, não existe golpe do bem, mas assim, era ilegal, né, o que aconteceu do Sarney assumir. O Sarney não deu muito certo ali, principalmente a parte economia, mas também não era muito culpa dele, né? O caminhão já estava na banguela, descendo e a 1000 por vai hora e tal. Melhor. Então, ele tentou, blá, 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 não deu certo e tal, não sei o que lá. Aí o Fernando, daí veio esqueci o mineiro, esqueci o nome dele. Itamar, exatamente. Assumiu o Itamar depois do nosso amigo, né? Que destruiu o país. Ele assumiu e botou o Fernando Henrique. Eu estou resumindo de um jeito horroroso, mas não é muito mais que isso, né? Mas é isso. Aí, e botou o Fernando Henrique na Fazenda. Ele montou uma equipe super competente, né? Inegável, que inventou um treco que a gente tinha tentado desde antes até de acabar a ditadura, que segurou a inflação. Diz o Delfim e diz o Bresser, enfim. Mas vamos ficar com o Delfim, que é insuspeito nesse aspecto. Mas olha, se os meninos fossem ou ingleses ou americanos, os meninos que ele fala é o Pecharido e o André Lara, teriam ganho o prêmio Nobel. Eu até acredito. Porque foi um negócio assim... impressionante. Para nós que vivemos, né? Eu lembro assim, como era, você ganhava o salário, se você não fosse comprar no dia seguinte você já não comprava comida. Então era uma coisa de louco, assim. Os caras inventaram uma vacina. Um jeito que eles fizeram e tal. Combateu. Claro que teve um negócio depois do câmbio que acabou, vamos dizer, manchando um pouco essa história, né? Assim, mas eu acho que essa é a conquista. Fora, e assim, você pode concordar, discordar do Fernando Henrique, pode isso, um democrata, né? Em nenhum momento passou perto da bobagem que a gente estava vivendo há pouco tempo atrás. Tá certo? Não teve ele, no governo é uma coisa ampla, tem maracutaias, tem roubo, mas não teve ele, ficha limpa, não teve ele episódios de se locupletar, entendeu? Quer dizer, tem isso, vamos dizer a verdade. Claro. Ficha limpa, um cara ficha limpa. Como eu acho que o Lula é também pessoalmente. Também. Então, assim, ele teve uma importância enorme, não tem... Claro, nós não podemos tirar a importância do Itamar, porque assim, eu acho esse cara muito injustiçado, eu até esqueci o nome dele, é uma injustiça. Assim, o Itamar botou o Fernando Henrique, que montou essa equipe, e o Itamar permitiu. Ele poderia não permitir, ele poderia não botar na frente, poderia, né? O presidente poderia ter forçado o ministro da Fazenda a fazer de outro jeito, e ele não fez. Né? Com todas as maluquices, né? As calcinhas, que a falta de calcinha da menina, todas aquelas bobeiras que também, né? Que o Brasil acaba gerando. Ele foi lá, foi no governo Itamar. A gente não pode esquecer isso. Não foi no governo Fernando Henrique, foi no governo Itamar que esse negócio começou. E quem descobriu o Fernando Henrique para a Fazenda foi o Itamar. Então, e colocou a revelia. Exatamente. Então, assim, eu acho ele injustiçado nesse sentido. Agora, o Fernando Henrique, não foi ele que pensou no plano, mas foi ele que botou a equipe para pensar, tá certo? Então, eu acho que mudou o país. Então, o Itamar, o Fernando Henrique e a equipe dele mudaram o país. Né? A gente passou a viver em outro país depois, com um monte de problema que a gente tem até hoje. Né? Alguns até criados pelo próprio Plano Real, mas o Plano Real foi um negócio fantástico. Então não tem como negar isso. Você pode, gosto disso, não gosto daquilo, não gosto. Eu acho um pouco... por exemplo, muitas pessoas que gostam do Fernando Henrique gostam porque ele era chique. Eu acho isso muito brega, entendeu? Assim, não, ele era culto, ele falava francês, aí o Lula não fala, ele falava... Não é isso, né? O presidente da República não é para falar francês ou não. Agora, o que ele fez, como ele conduziu o país, a maneira que ele entregou o país depois... Tá certo? A elegância de tudo e tal. E vamos lembrar, os dois
A transição foi Então, linda. é isso, o jeito que ele De entregou primeiro o país mundo. para o Lula. Então, bonito. Vai ser uma coisa emocionante. Tanto a vitória do Lula foi emocionante, como a transição foi emocionante. Agora o cara viaja. Agora o cara Sabe? viaja. Então, é outro. Então, isso sim, sabe, é uma coisa que a gente andou para trás, né? O país, em algumas coisas, a gente andou para trás. Impressionante. Né? Então, eu acho que ele foi muito importante. Fernando é muito importante. É muito importante, ele está vivo, né? Mas assim, a atuação dele, do Itamar, dele, da equipe dele, a maneira que ele conduzia, um cara muito importante para o país. Não porque ele era chique. Eu acho, me irrita um pouquinho quando os caras falam, pô, ele era muito chique, ele era culto, ele era isso. Ótimo, né? Mas eu não acho que é por isso que ele foi importante para o país. Né? Agora, eu tenho uma sensação, Celso, eu queria... Ele foi importante como sociólogo. Né? Eu queria explorar a tua sensibilidade de homem da publicidade. Eu sou especialista em nada, em tudo que eu estou falando, não levem a sério. Não, você tá tem certo, assim, a sensibilidade do publicitário, que você tem. Né? Eu sei muito pouco de quase tudo. É isso. A sensação que me dá é que a sucessão do Lula, agora em 26, sensação que me dá, sensação, não é desejo, né? Quero que ele viva 100 anos, não é? Mas a sensação que me dá é que ele não leva, ele não faz primeiro que ele não vai ser candidato, eu não sei, sensação estou falando, não é desejo. É difícil saber. É difícil saber. Mas em não sendo Lula, quem que Nossa você... Senhora. Não, é Nossa Senhora. Parece a loucura que está longe. Não é que está longe. Nós estamos há um ano, né? Nós estamos há um ano do processo sucessório. Assim, quem seria, eu não sei. Não, digo, com alguns nomes possíveis. Veja bem, eu estou Mas dizendo... possíveis de serem eleitos ou possíveis para fazer alguma coisa pelo país? Porque às vezes tem gente muito boa para serem que não vai conseguir se eleger. Né? Eu digo para ser... Entendi, você tem toda a razão. Mas para ser eleitos. Porque eu estou achando... Veja só, o Lula é um fenômeno. O Lula é um fenômeno. Não precisa, né? Fatos, né? Não é opinião, é fato. É fenomenal. Eu acho que ele não vai querer correr o risco de perder, manchar a biografia dele, né? Não fazer o sucessor, mesmo sendo ele vai se preservar. E outra, ele precisa viver um pouco, né? Mulher nova, precisa viver um pouco. Esse cara não viveu. Eu não consigo saber como ele vai raciocinar, de verdade. Mas, não sendo Lula, que nome você, assim... Meu Deus. Enxergando hoje, né? Meu Deus do céu. Enxergando hoje... eu acho que o nome óbvio é o Haddad, né? Porque ele já teve a campanha em 2018. Entrou com 28 dias e foi para o segundo turno. Exatamente. E perdeu por muito pouco. Né? Um cara preparadíssimo, né? Um cara preparadíssimo. Perdeu por muito pouco e também porque tinha uma força contra o PT naquele momento absurda. Então, mesmo assim, ele chegou para o segundo turno, mesmo assim, perdeu por muito pouco. Então, mas assim, de novo, né? Mas o desgaste... Ele é o cara mais conhecido do PT para esta coisa, porque ele já participou de uma eleição, então já existe o nome. Porque isso é importante, né? Vamos lembrar, o Lula, quando ele foi eleito, ele já tinha perdido 3. Verdade. Né? E porque você vai construindo o seu nome com o tempo. Né? Então não tem problema perder eleição. Ele tinha perdido em 89, 94 e 98. Então... Né? Ele só entra em 2002. 2002. Então, assim, já tinha perdido tempo. Então, ele foi construindo. O Haddad perdeu. Perdeu a prefeitura também, né? Perdeu o governo de São Paulo. Perdeu o governo de São Paulo. Perdeu... Então, você pode falar, mas ele perde, porque isso, porque aquilo. O Haddad é mais técnico do que político mesmo, né? Eu gosto muito dele, tá? Eu também pessoalmente gosto. falando, profissionalmente falando, acho que ele é um cara que faria mais... muito bem para o Brasil. Então, juntando um cara que faria bem para o Brasil, na minha opinião, obviamente, e que tem alguma chance eleitoral, eu acho que ele é o cara, né? É o que eu faria, né? Tem um cara que faria muito bem para o Brasil, mas não tem nenhuma chance eleitoral, que é o Zé Dirceu. Ele tem uma visão de país muito clara, tem poucas pessoas. Eu estou falando disso da esquerda, né? Sim. Tá certo? No centro, eu não sei dizer o que é centro hoje, eu não sei se você tem clareza, eu não tenho.
né? E a direita, para mim, não interessa hoje essa direita que está aí, né? Esse jeito que está acontecendo. Agora, falando de centro, uma coisa que me intriga, eu queria te ouvir pelo teu olhar, a sensibilidade que você tem, aguçada. Me ocorreu te perguntar agora, não tinha pensado. Você pega um cara que vem da vida empresarial, vai se candidata a prefeito, ganha no primeiro turno. Depois ele não completa o mandato, se candidata a governador, ganha no primeiro turno. Depois, O João, né? O João Dória. É. Então, eu não consigo ter uma resposta. Aliás, eu acho que estou falando do coração aqui, não estou fazendo nenhum cálculo político. Aliás, ele esteve aqui no programa. Eu gosto dele. É. Um cara que teve uma atuação na pandemia que eu achei espetacular, né? Espetacular. Ah, quis aproveitar. Não. Foi espetacular o que ele fez. Bom, aí ele sai. Na minha avaliação sincera, nem ele teve aqui no coisa, eu não tive coragem de perguntar, ou até porque não tinha maturado essa pergunta que eu estou fazendo para você agora. Eu tinha que ter feito. Eu não posso responder por ele, mas eu posso, quero te ouvir. Posso te eu ajudar. Quero ouvir a tua opinião. Ajudar a aí pensar ele errado. pega, saiu. Não, eu saí da política. Eu estou achando que até consciente ou inconscientemente ele fez o seguinte cálculo. Nesse Brasil dividido entre bolsonarismo e lulismo e petismo, etc. 2026, o Lula está aí. Ó. Deixa eu sair da chuva e do sol. Deixa eu me preservar. Se der, eu volto. Se não pediu desculpa pro Lula, eu acho que foi um golpe de gênio, uma coisa de... Entendeu? Eu não acho. É. Eu acho que realmente o João experimentou do veneno da política num nível que ele achou que não iria experimentar. Porque como ele veio com sucessos, né? A hora que ele se meteu lá com a Aécio, a hora que não sei o que lá, e aí ele pegou a cobraiada num nível que ele foi pego, na verdade, assim, né? O pessoal derrubou ele, né? Ele foi obrigado a se retirar. Ele não foi... Então, eu acho que ele sentiu isso, falou, puta, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Paris não vale um... Sabe? Exato. A missa vale, mas não essa missa. Essa missa. Exatamente. Então, assim, sabe, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, passando por tudo isso, expondo minha família, sabe? Porque é dureza, né? Assim, o jogo é sujo, né, gente? O jogo da política é sujo, precisa ter muito estômago para aguentar. Ele tem estômago, né? Eu conheço o João há muitos anos. E você conhece? Conheço ele há muitos anos. Acho que ele, sabe, tem um... Porque ele também tem uma veia publicitária, ele tem, né? Tá certo? Sim, ele foi publicitário. Né? E então, assim, independente de como a gente enxerga a vida, enxerga as coisas, eu respeito ele bastante. E aí, eu acho que ele chegou e falou, puta, por que fui me meter nesse negócio? Você respeita ele e gosta dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Por quê? Dá 3 razões de... Três? Não, eu gosto do João primeiro, assim, ele quer fazer direito, ele foi um bom governador, apesar, assim, onde eu acho que o que eu não gostei, essas coisas dele fazer o Bolsonaro, dele fazer, que nem é ele, entendeu? Mas assim, de qualquer maneira, assim, ele foi um bom governador. Mas que foi ele útil para ele, tentou, o Bolsonaro foi útil para ele se eleger. Eu sei, mas então, esses truques da política depois virou contra. Sim, né? É verdade. Então, essa é a coisa. E eu acho que é isso que ele sacou. Ele falou, putz, sabe? O veneno vai, mas o veneno volta. E a hora que volta, volta pior. Eu tô chutando, tá? Eu nunca conversei com ele sobre isso. Agora, ele foi um bom governador, queria fazer direito pra caramba, ele realmente cobrava, as pessoas tiravam sarro, né, que ele marcava o tempo, mas ele realmente cobrava eficiência, tem que fazer, zero, assim, do ponto de vista dele, de novo, sempre governo é difícil você não ter alguém que vai fazer coisa errada, ele, zero.
sabe? Não tomou dinheiro, não fez nada errado, corrupção, nada disso, pessoal, né, e tal. Sabe assim, então um cara que queria fazer direito e que, dentro do ponto de vista dele, um democrata, né, apesar dele ter apoiado o Bolsonaro, eu acho que isso foi ruim para ele no final. Mas assim, é um democrata de verdade, um cara que não ia nunca tentar dar um golpe, né, etc. E eu acho que ele tomou uma rasteira, principalmente lá do pessoal de Minas, né? Mas a saída dele, eu acho... Eu não acho que é eu acho que é tristeza. É. A minha opinião, Sim, eu não faço ideia do que é. Pode ser. Mas a minha opinião é tristeza. Falo, por que, Katsu, eu tô aguentando tudo isso? Por que eu tô passando? Mas essa retirada dele... Eu não preciso. E ele não precisa. Não precisa, mas entendeu? Essa retirada dele, que eu acredito que seja sincera, eu acho. pode ajudá-lo se quiser voltar. Você tá entendendo? Pode até ser. Preserva são dois ele. ações. Uma coisa assim, ele pensou em fazer isso para não sei o que. Eu não acho. Tá. De verdade. Eu acho que bateu Mas aqui. que essa saída dele preserva ele? Sim, claro. Ele tá fora do jogo. Porque é um cara que nunca perdeu. E é tiroteio, né? Nunca perdeu na política. Ele perdeu quando foi... Quando não falaram, vai pra lá. Não, mas não perdeu. Não perdeu. O próprio vice dele puxou o tapete dele. É verdade, né? mas quando ele falou, sou candidato a prefeito... Temer puxou da Dilma. Sou candidato a prefeito, se elegeu. Quando ele foi candidato, ele ganhou. Foi candidato a governador, ganhou. Salvo eu no primeiro turno. Ele ganhou também a indicação do PSDB. Ganhou as prévias. Ele não perdeu uma. Ele não perdeu uma. E depois perdeu na vida real, no tapetão. No tapetão. Foi tapetão. E se não for agora, ele tem idade. Se não for agora 2026... acho que ele tem mais ou menos. Eu estou querendo dizer, meu sentimento. 60 e pouco. Nem fiz essa pergunta para ele. Ele esteve aqui no canal. Eu estou chutando também. Eu não faço ideia. Eu não fiz essa pergunta, não tive coragem. Eu também não me ocorreu. Mas eu acho que ele, entendeu? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu não sei. Eu não sei, de verdade. Porque, inclusive, com a ausência do outro... Bolsonaro? Mas ele não é... Ele não é. Mas eu digo, com a ausência... Ele piscou para isso e eu acho que isso foi ruim. Mas com a ausência do outro, entendeu? E o desgaste da fadiga de material do PT pode ser ou não? Pode ser. Bom, pode ser. Se um dia a gente se encontrar e perguntar o que você acha, eu vou falar, sai fora. Não entra nessa. Entendeu? O custo é altíssimo. Ele é empresário, ele não é político, né? E assim, o custo pessoal, o custo de tudo é muito alto, entendeu? É duro, sabe? Se for Jesus Cristo na presidência da República, o bicho vai sofrer, entendeu? É um ninho de cobra, né? Política é um ninho de cobra. Você precisa estar. Eu tô lembrando, adaptado. Você falando é um ninho de cobra. Eu tô lembrando, vou contar um episódiozinho aqui. Eu era assessor, Aspone, do Montoro, governador Montoro, né? Eu era assessor sem nenhuma importância. Eu esperando para despachar com o governador, estava na antessala esperando o ex-ministro Tarso Santos, da educação, que o irmão dele foi ministro do Fernando Henrique. Bom, já faleceram ambos. E aí, batendo um papo, o governador demorou demais para receber ele, e depois a mim. E eu reconheci e tal, batendo papo. E lá pelas tantas, ele contou 3 episódios, eu falei, doutor Tarso, política é um lugar que a criança chora e a mãe não escuta. E essa frase que ele falou agora, eu nunca vou esquecer. Ele falou, não, você está errado. Não, mas é assim que a turma fala, né? A política é um lugar que a criança chora e a mãe não escuta. Não. Política é um lugar que a criança chora e a mãe dá risada. Dizendo da crueldade, né? Tudo bem, dá um desconto que ele estava no ostracismo e tal. Não, mas a crueldade da política assim. é um negócio... É difícil, então precisa ter estômago, precisa, sabe, ter uma ambição. Eu conheço, né? Eu trabalhei com bastante gente. Se você não tiver aquilo, é difícil se aguentar a porradaria que é. É muita traição. Você trabalhou em pelo menos 3 campanhas, né? Algumas Erundina,
No Lula, no Jaime Lerner, no Castro. No Lula também você trabalhou? No Suplicy. Suplicy? Então, precisa ter muita vontade. Precisa ter muita vontade, porque é muita porrada. Eu não sirvo para isso. Eu não consigo ouvir sem devolver, então isso é péssimo. Estamos lembrando aqui no teste do som, lembramos do Tim Maia, né? Então. Eu só quero sossego. Não é que é sossego. Não, pelo contrário, eu quero ajudar, mas assim, para mim não é a política. Deste jeito, eu posso ajudar um político, mas eu não posso. E acho talvez que o João, não que ele não pode, porque ele provou que pode, mas assim, ele sentiu, falou, putz, tá caro demais para mim, entendeu? Acho que foi isso. Adorei tua... Chutando, né? Não, adorei tua... Você tem uma resposta que eu não tinha. Temos mais 5 minutos? Tá. Eu quero aqui gravado aqui, pedir para você e que você aquecesse, que daqui você volta quando? Você vai viajar agora, né? Vou. Você volta quando? Volto daqui um mês. Daqui um mês. Então nós estamos em março, final de abril, se você voltasse aqui, eu queria que você voltasse aqui. Mas vou falar o quê? Não, eu queria. Adorei esse papo, tá gostoso. Tá ótimo. Tá uma delícia. Não sei se as pessoas estão aprendendo alguma coisa com isso. Se nós vamos ver, nós discutimos história, discutimos 3 personagens maravilhosos, aliás 4. Discutimos cinema, discutimos um pouco política. de nada, né? Não, foi uma discussão maravilhosa. Você vai ver que eu tô adorando. Bom, eu sabia que ia ser bom. Eu posso voltar, mas eu não sei o que eu posso falar. Não abriu, não. Eu sei o que você pode falar. Você não sabe, mas eu sei. Vamos esperar. Vai que isso aqui é um fracasso, daí você tem que retirar o convite. Não. É pior. Não sei se você viu. Eu peguei e roubei 2 episódios do Quem Somos Nós e cometi a deselegância de não te consultar. Mas era na ansiedade de tê-lo aqui no Conversar. Então eu peguei o episódio de você com o Gessé. Que foi muito legal. Ele é um cara interessantíssimo. É bom, né? E peguei você... porque eu não tinha marcado ainda o Moreira. Ele teve aqui, que é um menino interessante. Super. Então eu vou terminar com essa última, com ele. Eu estava muito ansioso para tê-lo aqui e ele teve aqui no canal, o Eduardo Moreira. Um menino interessantíssimo. E eu peguei e roubei, que ele teve lá no seu... No Quem Somos Nós. Ele deu uma entrevista legal também. 2 entrevistas. Bom, eu adoro tudo do Quem Somos Nós, adoro tudo. Os políticos, os intelectuais, maravilhoso aquilo. Então, fica combinado que abril você volta. Mas eu queria que você falasse um pouco do Eduardo Moreira. Eu gosto da história dele, a virada dele, né, de vida e tal. O quanto me parece sincero. É sincero. E a energia do cara, né? Exatamente. E o quanto ele é um cara que quer modificar o país, né? Ou quer ajudar a modificar o país. Ele é um candidato à presidência da República. Não agora. Ele é um candidato. Pode ser. Ele poderia ser um candidato. Eu não sei se ele gostaria. Não sei, mas ele é um candidato. Poderia ser. Não digo para o ano que vem, não é isso. Porque ele é um cara que quer ajudar o país. Nós, assim, sendo bem... A gente está precisando tanto de gente que de verdade quer fazer baita do candidato, coisas. Não, Celso? Pensando seria, não? Seria. Porque é inteligentíssimo, jovem, tem dinheiro, não vai querer fazer maracutaia, não precisa. É um cara que já se aposentou, do ponto de vista... Porra, é um nome... Olha, eu não tinha pensado. Então, ele tem, né, auxiliado causas e etc. Eu admiro. Tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz dá... Esse CL aí é um sucesso, cara. Agora, mas, de novo, política é outro jogo. Então, essa é a questão dos outsiders, né? Você chega e política é outro jogo. A não ser lá nos Estados Unidos, que o cara era um outsider
um apresentador de televisão. Bom, os Estados Unidos teve um galã de cinema, tá certo, como presidente da República. Então, ali acontecem umas coisas estranhas. E aqui também está começando a acontecer coisas estranhas, né? Não sei, é muito difícil. Ele pode apanhar, porque o raciocínio do cara que faz não é a mesma coisa do raciocínio do político. Não é. E essa é a questão. E eu acho que isso, quando você aprende, você vem de fora. Quando você aprende, já é tarde. Sabe? Então o cara já tomou muita porrada. Se o cara é bem intencionado, né? Obviamente. Se o cara não é, acontece o que já aconteceu. Eu tô lembrando aqui, você falando, o raciocínio é diferente, né? O Tancredo, que ganhou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou. Ele dizendo, meu filho está numa roda, fale muito das coisas, pouco dos outros e nada de você mesmo. Né? Exato. Quer dizer, a forma de operar é outra coisa. É outra coisa. Você está pensando de outro jeito, você sempre está manipulando tudo e etc. Esse é um jeito de funcionar que tem gente que tem estômago, tem habilidade para isso e etc. Não sei se você lembra do Antônio Hermílio, né? Que ele tentou ser presidente. Tomou um cacete. Por que isso? Um puta cara sério. Podia realmente fazer bem pro país. Claro, tinha coisa certo, errado. Todo mundo, né? Eu sou certo, errado. Você é certo, errado. Qualquer um que vai lá vai fazer certo e errado, né? Mas assim, um cara que queria realmente ajudar o país. Tomou uma rasteira. Uma não, tomou várias rasteiras e falou, pô, sai fora. Eu acho que o João é um pouco isso. Tá certo? Só que do João demorou mais para ele tomar as rasteiras. Mas o João, ao contrário do Hermílio, o Antônio Hermílio, que também quis ser governador e nem conseguiu. O Delfim quis ser governador. O João tem o seguinte, ele saiu, mas ele saiu campeão, né? Ele foi prefeito. Não, eu sei, não. O que eu digo é assim, ele demorou mais para tomar a paulada, mas acho que talvez a mesma sensação. Puta. Sabe, eu tô querendo ajudar o país, tô querendo fazer não sei o que. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas a história vai julgá-lo, porque aquela coisa da Coronavac, aquilo é um negócio... Foi importante porque forçou. E, veja, só saiu... Ele tinha vacina, acho que em setembro, outubro não aprovaram, novembro, eu acho que comecinho em dezembro, o Lewandowski obrigou a Anvisa... a ver se porque a vacina no final não deu certo hoje, né? A gente sabe que a vacina não é teve excelente. A eficácia, não é excelente a vacina, mas ela serviu para aquele momento, salvou um monte de vida. Que eu acho que é isso que importa. Ela não é perfeita, não foi a melhor vacina do universo. Mas quantificaram que acho que salvou umas 250 mil mortes. Eu acredito. Pô, então, só isso já valeu. O cara salvou só isso já valeu, ao contrário do presidente naquele momento que estava deixando morrer todo mundo. Né? Tá bom, querido Celso Loduca. Então, abril temos você de volta. Eu não sei o que eu vou fazer de volta. Você vai assistir isso aqui e você vai falar, putz, que delícia. Hein, Edu? Não, mas o que eu vou fazer? Não que tenho, delícia. O que eu vou falar? Você vai ver o que você vai falar. Que delícia de entrevista. Olha, eu já tive quantos episódios aqui? 78 ou 81? 81. Vocês estão para entrar no ar, vai dar uns 82. Tô te falando, não sou candidato a nada e não quero dinheiro emprestado. Até porque meu voto não vale nada. De 81 episódios, falo do coração. Top 5. Você está entre os 5. Muito obrigado. Um show. Talvez de conteúdo, não. Que eu vi muita gente muito boa. Quando você me convidou, eu fui olhar. Eu falei por você. Eu não sei o que eu vou fazer lá. Você vai assistir e você vai ver que eu estou falando a verdade. Maravilhoso. Tanto é verdade que eu estou ao vivo pedindo que você volte em abril. Tá bom. Tá bom? Fazer o quê? Fazer o quê? Obrigado a todos. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Tá bom. Tchau.